Fala pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Essa é a nossa segunda aula dessa quarta semana de estudos remotos supervisionados. Tá? Nós vamos dar sequência aqui ao que nós começamos na aula passada, que é o capítulo 3 do seu livro, falando sobre proporcionalidade e juros. Na aula passada eu falei apenas sobre a razão entre duas grandezas, tanto grandezas da mesma natureza, como grandezas de naturezas diferentes. Tá? E hoje nós vamos ver sobre relação entre razões. E essa relação entre razões nós chamamos de proporcionalidades e usamos essa proporcionalidade para resolver problemas que se enquadrem na razão entre grandezas, ou seja, problemas que envolvam proporcionalidade. Tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos, vamos ver a definição na próxima tela, exemplos e, em seguida, propostas de atividades. Bom, aqui eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma razão entre duas pessoas. Uma razão entre a velocidade de digitação entre o digitador A e o digitador B. Para a gente conseguir comparar essas duas pessoas, eu preciso estabelecer a razão entre a quantidade de caracteres digitado por um, pelo tempo que ele levou para digitar esses caracteres, e a razão do outro. Tá? Eu não posso comparar apenas a quantidade de caracteres que cada um digitou, porque se eu comparar dessa forma, eu posso ser levado a chegar a uma conclusão equivocada de que o digitador B é muito mais eficiente, muito mais rápido que o digitador A, porque ele digitou 1.350 caracteres, bem mais do que os 900 digitados por A. Tá? Só que ele também gastou mais tempo. E eu não posso comparar só o tempo para falar assim, mas ele gastou mais tempo, então o A é melhor. Eu preciso das duas coisas, da relação entre eles. E a relação entre esses dois digitadores, para a gente saber qual é o mais rápido, é a velocidade aqui, dada pela quantidade de caracteres dividido pelo tempo. Então, no caso do A, a velocidade dele vai dar de 225 caracteres por minuto. Se você dividir 900 por 4, você vai chegar nesse resultado aí, 225 caracteres por minuto. Enquanto que o digitador B, se eu fizer a razão dele, 1.350 por 6, também vai dar 225 caracteres por minuto. Ou seja, as razões entre eles são iguais. Quando as razões são iguais, a gente chama isso de uma proporção. Existe uma proporção entre a razão 900 por 4 e 1.350 por 6. Neste caso, quando a gente estabelece, a gente fecha uma proporção, nós temos ali 4 números, 4 elementos, onde desses 4 elementos a gente pode subdividir em 2 grupos aqui, olha, que eu vou nomear para vocês aqui. Um primeiro grupo é chamado de grupo dos extremos. 2 elementos aqui são chamados de extremos, que é o 900, que é o primeiro de todos, e o 6, que é o último. Esses são os extremos. E os outros 2 elementos são chamados de meios, que no caso é o 4 e o 1.350. Então, o primeiro e o último são os extremos, o segundo e o terceiro são os meios. Para que saber, para que identificar o nome desses elementos de uma proporção? Porque existe uma propriedade fundamental que envolve esses elementos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora na próxima tela. A propriedade fundamental da proporção é essa. Olha, em toda proporção, o produto, a multiplicação dos extremos é igual ao produto dos meios. E você pode, então, pessoal, utilizar esta forma aqui, olha, um formato de equação de produtos, 2 produtos, para resolver alguma pergunta, algum x que esteja faltando aqui nessa equação. Desses 4 elementos, A, B, C e D, geralmente 3 vão ser dados, e um vai ser perguntado. E aí você pode calcular, você pode encontrar esse um elemento que está faltando utilizando essa relação, essa regra, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você deve estar lembrando que parece muito com a regra de 3, mas a regra de 3. A regra de 3 utiliza essa propriedade, tá? Ela não é essa propriedade, mas ela utiliza essa propriedade. Deixa eu te mostrar um exemplo onde a gente faz a razão se comportar como uma proporção. A gente utiliza a razão e monta com ela uma proporção e resolve problemas com essa proporção. Deixa eu te mostrar aqui, olha, esse desenho aqui. Isso aqui é um desenho de uma planta, de uma casa, onde aqui estão representados 2 cômodos, duas áreas dessa casa. Uma sala, essa sala é quadrada, e um quarto, que é retangular. Tá? A sala que é quadrada, no desenho, o desenho foi feito com 3 centímetros por 3 centímetros. Tá? Você está vendo aqui, 3 centímetros aqui por 3 centímetros aqui.
certo? Porém, existe uma informação de que o tamanho real dessa sala é 6 metros por 6 metros. Ela é um quadrado, né? A área real dessa sala, ó, ela é um quadrado, a sala é quadrada, de 6 por 6 metros. E aí vai ser feita uma pergunta: qual é a escala, tá, do desenho que está aí ilustrado na sua tela? Qual é a escala? Escala é um tipo de razão. Então, eu vou montar aqui, olha, uma escala. Só que eu tenho que chamar a atenção aqui para vocês sobre uma coisa. Repara, na minha escala eu coloquei aqui, ó, 3 sobre 600. Primeira coisa que na escala você tem que saber é que a parte de cima é a parte da representação. Então, a parte de cima é o desenho, é a miniatura, é o que representa a realidade. E a parte de baixo é a realidade. Tá? Outra coisa é que se a escala estiver traduzindo aqui duas grandezas da mesma natureza, como é o caso, como assim da mesma natureza, professor? Grandezas, por exemplo, de comprimento. Então, as duas são comprimento, são medidas. Tá? Então, essas duas grandezas precisam estar na mesma unidade, o que não estava, porque essa medida aqui real estava em metros. Então, eu pego essa medida real aqui, multiplico essa medida aqui por 100, vezes 100, para encontrar esse valor que está aqui embaixo no denominador da escala, que é 600. Devo simplificar, sempre que possível, vou simplificar aqui por 3, em cima e embaixo, e aí eu vou obter, então, o valor da escala dessa figura. Essa planta é uma miniatura, né, da representação real, de 1 para 200. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada 1 centímetro na planta vale 200 centímetros na realidade. Se nessa planta uma porta está com meio centímetro, na realidade ela é 200 vezes meio, que seria 100 centímetros, 1 metro. Tá bom? Agora, sobre a proporcionalidade que eu vou estabelecer aqui, eu vou mostrar isso na próxima tela. Bom, e aqui, pessoal, no item B, eu estou repetindo aqui os mesmos dados que estavam lá na questão, mas o item B vai perguntar quais são as medidas de comprimento reais dos lados do quarto. Olha aqui, ó, o quarto na figura tem 2,5 centímetros por 2 centímetros de largura, tá? Eu quero saber quais são as medidas reais. Será que cabe uma cama ali que mede 2 metros de comprimento? Enfim, nós vamos calcular aí quais são as medidas reais desse quarto para saber o que eu consigo, né, colocar dentro desse quarto aí. Bom, para isso, pessoal, nós precisamos lembrar que a escala continua valendo, é a mesma escala que foi calculada, porque a sala ela está dentro do mesmo desenho, né, faz parte do mesmo desenho desse quarto, então a escala é a mesma. E eu vou montar agora uma igualdade entre razões. Essa igualdade entre razões é o que eu chamo de proporção, nós chamamos de proporção. A igualdade entre razões vai ser essa aqui, olha. A igualdade entre a medida representativa, esse 2,5 aqui, é a medida representativa que veio aqui do comprimento do quarto, sobre a medida real do quarto, que eu não sei. Tá? E isso vai ser igual à escala, que também é a medida representativa, 1 sobre 200, que é a medida real. Tá bom? Daí, pessoal, eu utilizo a propriedade da proporção, né, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu posso multiplicar o x vezes 1 e igualar com 2,5 vezes 200. Fazendo isso, x é igual a 500 centímetros, ó, e é centímetros, tá? Que para eu passar para metros, eu divido 500 por 100 e obtenho aqui 5 metros, então, é o comprimento desse quarto. Esse quarto é um quarto grande, 5 metros de comprimento, tá? E a outra medida, que é o de 2 centímetros, é bem similar, né? É a mesma coisa. Você vai montar aqui pegando esse 2 centímetros, que é a largura do quarto, a medida, então, representativa de 2 centímetros, sobre a medida real de y, que eu não sei, que eu desconheço, mas que tem que ser mantida a proporção com a escala, que é de 1 para 200. Propriedade, multiplica os extremos e os meios, y vezes 1, y, 2 vezes 200, 400. 400 centímetros é a mesma coisa que 4 metros de comprimento ou de largura desse quarto. Tá bom? Então, aqui, pessoal, finalizo o exemplo que eu tinha para trazer, para a gente conversar sobre essa propriedade. Agora, eu queria falar com vocês sobre as atividades desse restante de semana. Vamos ver? Quais são as atividades, então, dessa parte 2 dessa semana 4 de atividades? Primeira coisa, pessoal, queria que você lesse o seu livro.
Queria que você lesse a página 84 e 85 do seu livro, tá bom? E depois fizesse esses 3 exercícios aqui. Exercício 18, 19 e 20, lá da página 85. Deixa eu colocar logo tudo aqui, que está fora da ordem. Segundo, eu queria que você fizesse aqui, olha, os exercícios que estão lá na página 49 do caderninho. Na verdade, só esses 2 exercícios, 7 e 8. Página 49 do seu caderninho de atividades, exercícios 7 e 8. E, posteriormente, você acessa o link que está mostrado aqui. Se você estiver só assistindo o vídeo que está sendo colocado no YouTube, né? Você talvez não vai conseguir acessar aqui pelo vídeo. Então, seria importante você copiar esse link lá no PowerPoint mesmo, que está postado no blog, tá bom? Vou tentar postar lá também, lá no corpo do blog, para você não precisar talvez de baixar o PowerPoint, só assistir o vídeo e depois você copiar esse link para poder responder ao questionário, tá bom? O questionário tem algumas poucas questões, mas que é importante para a gente, primeiro, saber que você está acompanhando, né? Uma forma da gente conferir a sua frequência, tá? E segundo, para a gente receber as suas respostas, né? Para a gente poder depois fazer uma aula comentando, olha, percebi que muitas pessoas erraram o item tal, então eu posso utilizar essas respostas devolvidas pelo questionário para na próxima aula eu comentar alguma coisa sobre elas, tá bom? No mais, espero que vocês continuem bem, fiquem com Deus e espero muito rever vocês em breve, tá bom, pessoal? Tchau para vocês, até mais.